Boa tarde a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras, senhora presidenta, pessoas que nos acompanham aqui, esse apoio maravilhoso que tem me enchido de orgulho. E quero cumprimentar os meus amigos, as pessoas, os representantes do gabinete do deputado Hadi também, que está aqui, e outras pessoas que nos acompanham de casa também. Então, eu fico muito grata e muito satisfeita por, enfim, nunca se está sozinho. Bom, eu quero começar só fazendo um adendo ao que o Neco já colocou, e todos nós aqui todos falamos aqui sobre a questão da enchente, né? E do quanto isso nos assola, o quanto isso é um problema na nossa cidade. Então, a gente tem várias perspectivas, pensamos em várias coisas, mas lá no início deste ano, numa das primeiras falas, eu comentava sobre isso, do quanto pelo menos até agora, eu não vi, pelo menos, assim, alguma discussão mais técnica, né, de ouvir engenheiros, de ouvir pessoas que possam nos orientar sobre o que deve ser feito, né, porque o problema continua e tudo mais, mas o que de fato pode ser feito? É possível? Não é possível? Né? Isso ainda falta para nós, talvez. Não estou dizendo que não haja nenhum movimento nesse sentido, mas, até onde eu sei, ele não é público, de a gente saber, de fato, o que está acontecendo. E uma outra questão nessa linha que eu gostaria de comentar é que, na semana passada, nós tivemos a Conferência Municipal das Cidades, né? E foi um momento extremamente importante para justamente pensar as mudanças climáticas, especificamente no Vale do Taquari. E o professor André Jasper, ele trouxe algo que eu achei fundamental e que é o óbvio, né? Mas a gente, às vezes, esquece, que nós não podemos só pensar em Lajeado, mas pensar nas cidades vizinhas que também implicam diretamente no que está acontecendo aqui, né? Por onde passa o rio Taquari, né? Isso impacta a todos nós. Então, é nesse sentido também que eu trago a minha fala. Bom, nós estamos na última semana de junho, e eu quero aqui fazer um comentário a respeito deste mês, que é o mês do orgulho LGBTQIAP+. Né? Então, também um movimento de luta, um movimento que vem crescendo a cada ano, que tem uma história longa e que a gente precisa chamar atenção, destacar e agradecer por esse grupo de pessoas fazer com que a gente passe a olhar para o mundo de uma maneira diferente, pensando que a diversidade sempre importa. E, claro, vocês sabem disso, eu não deixaria de falar, não é à toa, né, que tem tantos amigos aqui, não posso deixar de falar que hoje eu espero, sinceramente, que a gente possa votar o projeto de cotas. Né? Chega de protelar, vamos resolver isso com coragem e com respeito, né? E seja qual for o resultado, como se diz sempre, nós não estamos aqui para criar uma briga sem pé nem cabeça. Né? Seja qual for o resultado, nós já vencemos, né? Porque acho que se mobilizou um debate que precisava, que era necessário, que se evidencia como uma necessidade da nossa cidade. Todas as máscaras, me parece, caíram, né? Todas as máscaras caíram, todos sabemos o que acontece ou o que deixa de acontecer. Então, vamos decidir isso com coragem, vamos seguir em frente, né? Vamos resolver o que precisa ser resolvido e deixar bem claro o que cada um pensa. Até porque, passando ou não passando, a luta continua. Não existe a menor possibilidade de a gente chegar a determinado ponto e dizer acabou. Porque, se essas cotas estão sendo discutidas, elas têm por base a questão do racismo. E o racismo não desaparece do dia para a noite, não será a legalidade das cotas no município de Lajeado que vai fazer com que
essa luta termine, né? Então, as pessoas que assim desejarem podem continuar guardando seus ódios no coração, porque não tem problema, né? A gente sabe que vai continuar e a gente vai continuar a lutar, né? Aqui nós temos uma demanda para ser resolvida logo, sim ou não, mas precisa ser resolvida. Tá? Com respeito, com dignidade, com orgulho, e seguirmos em frente, porque a vida precisa ser vivida. E eu quero terminar, eu não sou muito enfim, de ditados e tudo mais, mas eu sou uma professora de literatura, então eu gosto de poesia, né? E eu vou terminar falando uns versos da Leda Martins, que diz o seguinte: voltar o olhar para o antes é virá-lo também para o depois e para os agoras. Assim, ganhando ou não, nós ainda cantamos, ainda saravamos, ainda dançamos, ainda batucamos com a força que nos ilumina. Muito obrigada.